Fala, Gabeira! Olá, esse é o primeiro podcast depois das eleições. Eu previ, com alguma dúvida, alguma incerteza, que o Lula venceria essas eleições. Acertei. E como a vitória foi apertada, as minhas dúvidas também se justificavam, porque era realmente muito difícil prever exatamente o que ia se passar nessas eleições. Agora estamos diante de uma nova realidade. E eu confesso que uma nova realidade que representa, de certa forma, um alívio. Né? Um alívio porque a minha grande preocupação, entre outras que eu vou mencionar, era com a preservação da floresta amazônica. O fato do presidente Bolsonaro sair de cena significa que a Amazônia terá uma chance de ser preservada, uma chance de buscar um desenvolvimento sustentável, uma chance de atrair investimentos internacionais para que ela possa realmente utilizar o conhecimento humano e a natureza para produzir bens para a região e para as pessoas que moram lá. Enfim, foi uma vitória também da própria humanidade, porque muitos países do mundo, muitas opiniões públicas reconheciam que a Amazônia é um dado importante na luta contra o aquecimento global. Se nós conseguimos preservar a Amazônia, as nossas chances de retardar os efeitos do aquecimento global são maiores. Portanto, o planeta venceu de uma certa forma. É claro que também é uma chance para você recuperar a educação. A educação no Brasil foi muito maltratada por uma tempestade perfeita. De um lado, a pandemia fez com que as crianças não pudessem ir à escola. De outro lado, uma gestão muito incompetente por parte do Bolsonaro, que escolheu ministros da educação que não tinham nada a ver com o tema. Alguns se deixaram levar até pela religião e fizeram do processo de educação um processo de divulgação religiosa. Publicação de bíblias, algo que pode ter o seu valor, mas não é o essencial na formação das crianças brasileiras. Então, nós temos a chance agora de melhorar o nosso processo de educação e recuperar o tempo perdido. Inclusive, recuperar o tempo perdido em algo que me parece muito importante, que é reduzir a brecha no acesso à internet entre crianças ricas e crianças pobres. Outro aspecto que me parece muito interessante também é que abre-se, né, uma nova fase para a ciência no Brasil. A ciência no Brasil foi muito maltratada, não só por dificuldades de dinheiro, não só porque as instalações ficaram precárias, não só porque muitos cientistas foram forçados a abandonar o Brasil, mas porque alguns trabalhos científicos no Brasil, como o trabalho, por exemplo, do INPE, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, foram hostilizados por Bolsonaro. Né? O INPE, na medida que produzia documentos sobre, ou dados e imagens sobre a destruição da Amazônia, foi considerado por Bolsonaro como um adversário. Os satélites passaram a ser vistos como satélites do mal, quando, na verdade, satélites são apenas satélites. Eles apenas transmitem o que se passa aqui no planeta Terra. Eles não estavam tão distantes do planeta Terra, mas eles transmitem o que se passa aqui embaixo. Né? Então, nós temos muita esperança. Mas eu costumo dizer, eu sou muito entusiasmado com a saída do Bolsonaro, mas também não tenho grande entusiasmo pelo que virá, porque eu sei que o que virá será muito difícil. Né? Há muitas pedras no caminho. Eu acho que a primeira coisa que me parece interessante é nós refletirmos sobre a passagem do Bolsonaro. Compreender que o Bolsonaro não foi um relâmpago em céu azul. Ele surgiu porque as condições da política brasileira permitiram isso. E o que essas condições nos dizem? Bom, ali em 2013, houve grandes manifestações públicas
no país. Essas manifestações eram contra a política, eram contra os políticos e contra o governo. Na verdade, elas diziam o seguinte: ora, nós pagamos imposto e não temos de volta os serviços que nós merecemos com o pagamento do nosso imposto. Os políticos que apareciam para participar das manifestações eram vaiados, porque eles eram considerados muito distantes da população. E são, de fato, muito distantes da população. Um dos fatores que ampliou e aprofundou essa distância foi o tipo de financiamento das campanhas eleitorais. Os políticos tiveram que se aproximar de empresários, tiveram que fazer acordo com empresários que tinham negócio com o governo e surgiu um grande processo de corrupção. Os grandes partidos políticos do Brasil, eles vinham às eleições, como vitoriosas ou não, dependendo do dinheiro que eles conseguiam colher, e não da proximidade ou não da população. Eles achavam, não importa se a gente está próximo ou não do povo, importa que a gente tenha dinheiro suficiente para fazer aquelas grandes superproduções de televisão e conquistar o apoio popular. A verdade é que isso se mostrou muito inadequado. Em 2013, ficou evidente que a população estava longe da política. Então, agora, nós não podemos recomeçar da mesma maneira que o processo democrático se desenvolveu depois do fim do regime militar. A redemocratização ganha uma nova chance. E essa chance tem que ser muito bem explorada para que não volte o Bolsonaro ou que não volte algo muito pior que o Bolsonaro se a situação se deteriorar. É necessário que haja uma proximidade maior da população, é necessário que haja mais transparência, é necessário que haja também um respeito muito grande às promessas de campanha. E isso é muito difícil, né? Nós vemos, por exemplo, no plano da economia. Essa semana vai se começar a discutir o orçamento. Olha, o orçamento não tem nenhuma previsão do auxílio emergencial de R$600. Tem que ter. Então vai ter que colocar isso no orçamento. Não tem nenhuma previsão do aumento do salário mínimo acima da inflação. Vai ter que achar um caminho para aumentar o salário mínimo um pouco acima da inflação. Também não tem nenhuma previsão de como usar o dinheiro das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Nós vamos continuar com o orçamento secreto, nós vamos superar o orçamento secreto, nós vamos transformá-lo em transparente, nós vamos fazer com que os deputados abram mão de algum desse dinheiro e deixem que o governo o utilize. Bom, há muitas questões aí em jogo. Então começa por aí a primeira dificuldade, como se colocar nos primeiros meses, sabendo que há uma expectativa muito grande em relação ao governo que entra, mas, por outro lado, há muitas dificuldades em atender essa expectativa logo no princípio do governo. Há um processo no momento que se chama processo de transição. Eu assisti esse processo de transição em 2002, 2003, o processo de transição do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Foi muito civilizado. As informações eram passadas tranquilamente. Não sei se esse processo de transição será civilizado também, se as informações serão passadas de forma tranquila. Mas eu observo nesse processo de transição, independente de quem vai representar o governo Lula, quem vai representar o governo Bolsonaro, independente desses bastidores que os jornalistas adoram conversar, o fundamental é o seguinte: o acesso aos dados do governo Bolsonaro deve dar ao governo Lula as possibilidades dele apresentar um programa. Porque até o momento, o programa do governo Lula não foi apresentado em detalhes, e em certos casos nem nas linhas gerais, sob o argumento de que não havia dados sobre o governo Bolsonaro. Uma vez colocada na mesa essa informação, o governo Lula já não terá mais desculpa para não apresentar o seu programa. O ideal seria mencionar qual é o programa de um modo geral, não é? E também o ideal seria apresentar algum projeto para os primeiros 100 dias. É um costume, uma espécie de protocolo, não é? Eu diria até político,
de apresentar, quando o governo entra, olha, o nosso projeto para os primeiros 100 dias é esse. E o nosso projeto geral é esse. Eu acredito que, pela composição da equipe que vai fazer a transição, é possível imaginar que o governo Lula está pensando muito seriamente nisso, porque ele colocou como coordenador, não o responsável pela transição, que é o vice-presidente Alckmin, mas ele colocou como coordenador o Aloysio Mercadante, que também é o coordenador do programa. Então, eu acredito que essa entrada do Aloysio Mercadante no processo significa que ele vai, de posse de toda a formulação do programa, observar os dados existentes e ajustar esse programa à realidade, quer dizer, ajustar esse programa ao possível. Então, é muito importante acompanhar esse processo. E é muito importante também acompanhar, acho eu, a volta do Brasil ao cenário internacional. O presidente Lula foi convidado para ir ao Egito participar da COP, da Conferência das Partes, que trata do aquecimento global, que trata da redução das emissões. Então, os compromissos que ele fez aqui no Brasil de impedir o desmatamento da Amazônia, de reduzir as emissões de CO2, são compromissos que, muito possivelmente, ele vai refazer diante dos parceiros internacionais, diante do mundo inteiro que estará lá para ouvi-lo. E isso é muito importante, eu chamo a atenção para essa possibilidade, porque significa uma volta do Brasil ao mundo. E a volta do Brasil ao mundo, é importante dizer, nós temos uma cultura muito interessante, uma música maravilhosa, nós temos um temperamento muito bom, mas o que interessa muito ao mundo no momento, no Brasil, é a Amazônia. A Amazônia é o Brasil que eles, de uma certa maneira, focam. Então, se ele falar claramente os seus projetos sobre a preservação da Amazônia, o Brasil estará retornando ao mundo. E retornando ao mundo significa relações amplas, visitas de presidentes, de primeiros ministros, investimento. Muitas empresas, muitos investidores pararam de investir no Brasil porque a política do Bolsonaro era uma política de destruição da floresta. Agora, essas possibilidades se renovam. Virá muito mais dinheiro, pelo menos nesse campo ambiental, do que viria no passado. A própria Noruega e a Alemanha, principalmente a Noruega, nesse momento, já se dispuseram a retornar ao Fundo Amazônia. Esse Fundo Amazônia era um dinheiro emprestado a longuíssimo prazo, praticamente dado ao Brasil para que a gente preservasse a Amazônia. Ele tem muita importância, esse dinheiro não parece, né? Mas, por exemplo, falando com autoridades de Mato Grosso, eles disseram, olha, a gente queria fazer um grande projeto de combate às queimadas, que as queimadas aqui são muito grandes na Amazônia. Mas como fazer esse projeto sem dinheiro? E esse dinheiro do Fundo Amazônia seria utilizado em esquemas de proteção contra incêndio em alguns estados do norte. Portanto, vai ser algo muito interessante a volta desse financiamento da Noruega e da Alemanha, porque vai permitir o desenvolvimento de projetos sustentáveis e permitir também que a floresta seja melhor defendida. Nós vivemos aí já um novo começo. Esse novo começo é um começo que eu vou acompanhar. Né? Eu vou acompanhar nos detalhes, como eu disse para vocês. Esses detalhes são importantes, por exemplo, a transição. A transição, todo mundo quer saber quem vai ser o responsável pela transição, mas eu quero saber o que vai surgir de programa de governo a partir daí, para poder analisar, para poder criticar, se for o caso, para poder contribuir, se for também a possibilidade. Enfim, quando um governo se instala no Brasil, a minha posição tem sido sempre a de uma visão construtiva em relação a ele. Não tanto pelo governo,
mas pelo fato dele representar a esperança da maioria do povo brasileiro. Então, essa esperança, essa expectativa da maioria do povo brasileiro, eu respeito muito. E acho que tenho que trabalhar no sentido de fazer com que ela seja atendida. Aí, na medida que o tempo corre e essa esperança seja atraída, as coisas mudam. Aí você muda de atitude, muda na relação com o governo. Mas, nesse princípio, é necessário uma relação construtiva, sobretudo, como eu disse, porque o governo representa a esperança da maioria do povo brasileiro. Aliás, por incrível que pareça, eu falei isso também quando o Bolsonaro entrou no governo. Não por ele, Bolsonaro, mas porque ele representava, naquele momento, a expectativa de 57 milhões de brasileiros. Fui muito criticado, fui muito atacado, porque as pessoas achavam que nem no princípio era necessário uma visão construtiva. Mas o tempo mostrou que o Bolsonaro não estava à altura daquelas expectativas e, progressivamente, eu fui fazendo as minhas críticas e mostrando que tipo de governo era o governo Bolsonaro. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que você ganha o respeito da população. Você mostra à população que você não é pura e simplesmente um crítico solto no espaço, que você acompanha as questões com responsabilidade e, se elas realmente representarem uma distância das aspirações populares, então você começa realmente a criticar e a isolar o governo. Foi esse o meu trabalho em relação ao governo Bolsonaro. Espero que não seja o mesmo trabalho em relação ao governo Lula, que eu parto desse princípio, dessa visão construtiva, mas tenho expectativa de que as aspirações populares que ele encarna sejam atendidas ao longo do tempo.